todos, vamos dando prosseguimento aqui aos nossos vídeos, né? Hoje eu quero tocar num tema que é muito interessante, muito importante, até muito atual, que é a questão do ecumenismo. O que quer dizer isso? É a necessidade que todos nós temos de respeitarmos todas as religiões, todas as crenças, todos os credos, ainda que você tenha um credo em que você é uma pessoa muito firme naquilo. Inclusive, nós devemos incluir os ateus. Quer dizer, o ecumenismo, ele envolve o respeito ao ser humano. A gente não pode classificar o ser humano pelas suas crenças, né? Ah, porque o sujeito acredita em qualquer coisa, isso aí não vale a pena. E o outro lá, não, porque a minha crença é a verdadeira. Quem não está na minha crença não está com a verdade. Isso simplesmente não existe. E cada religião, e eu vou dizer até mesmo aquele que se diz ateu, e eu vou dedicar esse vídeo um espaço para os ateus, né, para a gente entender melhor isso aí. Cada religião tem o seu nível de vibração que serve para todos. Eu sou contra aquele pensamento de dizer que a religião serve como ópio do povo, que o povo fica iludido com aquilo. A verdade é que as religiões, de um modo geral, principalmente aquelas que já estão num patamar mais evoluído de pensamento, de pregar mais o amor, de não admitir práticas que prejudiquem aos outros, né? Essas religiões, elas têm uma importância muito grande para dar valor à sociedade, para trazer valores para a sociedade. Valores morais, valores de educação, valores de respeito ao próximo, enfim, valores de amor, que é o que nós devemos ter por todo ser humano. Evidentemente, a gente vai encontrar religiões que têm práticas, como já na história tivemos, de fazer inquisições, de fazer coisas que perseguem quem não acredita e tal, mas isso não é a religião. Vamos entender primeiramente que as religiões foram feitas pelos homens, elas não foram feitas por Deus, por uma entidade maior, por uma força maior. Todas foram feitas pelos homens, foi cada homem entendendo a sua maneira de ver Deus, porque a religião é isso, é religar, vem de religare, é aquela ligação que se faz com uma força maior. Então, as religiões foram feitas pelos homens, mas todos no sentido de entender as forças cósmicas que atuam sobre todos nós. Então, as religiões têm seus rituais, mas nós aqui entendemos que não são os rituais que levam a Deus, é o que a gente diz, a fé e o amor no coração. Então, se a pessoa tem aquele sentido de fé consciente, quer dizer, entendendo Deus, nós aqui entendemos assim, como uma força maior, que é correspondente à totalidade cósmica, universal, incluindo tudo, que é Deus para nós. Mas tem outros que acham que Deus é uma pessoa, Deus é um ente específico que não tem uma ligação direta conosco. Então eu tenho dito o seguinte, Deus está em mim e eu em Deus. Por quê? Porque como Ele é a totalidade, eu até lembro sempre isso, que a palavra Deus é um adjetivo, não é um substantivo. Né? Quando você quer dizer que um jogador de futebol é o melhor de todos, você vai dizer, ele é um Deus do futebol. Então isso é uma qualidade daquela pessoa, o maior de todos. E Deus é a força maior. E como é a força maior, no meu entendimento, não é uma pessoa, não é um ser como nós que vem a nós para nos ajudar. Hoje ainda fizemos uma aula sobre a ubiquidade de Deus, que Ele está em toda parte, porque Ele é a totalidade. Então esse é o nosso entendimento. Deus é a totalidade. Agora, todas as religiões, cada uma à sua maneira, com os seus próprios rituais, tentam
entender Deus. E não existe quem esteja certo ou errado, são maneiras de ver, mas todas têm em comum um sentimento que existe uma força maior. E essa força maior é que as religiões se dedicam. Então, por isso eu volto a ser contra considerar a religião como algo que inebria o povo, que inebria as pessoas. A gente sabe que nas religiões encontram as desonestidades, existem aqueles que exploram o fanatismo dos seus fiéis, a gente sabe, mas isso não é religião. Não vamos confundir religião com o nome da casa. Tem muita religião que está aí para sonegação fiscal, inclusive. Não é religião. A gente não pode chamar de religião uma casa que monta aí uma coisa para não pagar imposto, para isso, para aquilo, para mexer com muito dinheiro e tal. Aliás, é uma coisa que nós sempre falamos aqui, a Ordem da Coroa, por exemplo, ela não cobra nenhum tostão dos seus serviços espirituais. Quando eu falo serviço espiritual, é a caridade que a gente prega. E assim devem ser, sob um ponto de vista de honestidade religiosa, não cobrar. Então, o que quer dizer isso? A gente vive precisando, temos despesa, aluguel, não sei o quê, luz, uma série de coisas, a gente gasta alguma coisa. Então, esse dinheiro deve vir da contribuição daqueles que são os agregados ali, que estão ali, são os discípulos, são os chelas, né? E que contribuem com o seu trabalho, com tudo, com a casa, mas contribuem com uma mensalidade, uma coisa compulsória. Mas aquele que vem para se servir, vem para ser tratado, esse não paga por consulta, tratamentos, etc., né? No nosso caso, todo o que chamam de culto, os nossos cultos aqui não são cobrados. E também não é exigido nada. Agora, quem quer fazer doação, aceita humildemente, porque a gente precisa. Mas não é obrigatório, nem a gente fica atrás das pessoas para dizer que você aqui veio, você conseguiu se curar, você conseguiu melhorar, então você tem que dar um dinheiro para a ordem. Isso a gente não fala, a gente pede às vezes, comenta, a ordem vive também de doações. A gente tem às vezes aqui uma pequena cantina, as pessoas doam um bolo e quem vai lá comer, aquela comidinha que tem por ali, dá uma doação, que pode ser qualquer uma, entendeu? Embora a gente sugira uma doação, quer dizer, não é um lugar para ganhar dinheiro, né? Então, toda vez que se mexe com dinheiro, se afasta da religiosidade, porque passa a ser um negócio, né? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Nós antigamente cobrávamos achando que precisava cobrar, mas aquilo sempre me incomodava, né? Até que conseguimos finalmente meios para não cobrar os nossos serviços espirituais. Então, voltando ao ecumenismo, nós não podemos dizer que a nossa religião é mais importante que a do outro. E eu faço sempre uma metáfora comparando com a carreira estudantil, né? Em que você começa na alfabetização e lá, quando já chega nos mais altos graus, você vai para o doutorado, o mestrado e outras coisas mais. Então, você não pode dizer que o mestrado, o doutorado é melhor, mais importante que a alfabetização. Ela não é, porque todos são importantes para os níveis diferentes de evolução de cada um. Na parte de estudo é fácil a gente entender isso. Óbvio que o doutorado vai trazer conhecimentos que permitem fazer muitas transformações, mas vamos lembrar que aquele que está no doutorado um dia foi alfabetizado, que se ele não tivesse sido, não chegaria nunca ao doutorado. Então assim funcionam as religiões. De acordo com seus padrões vibracionais, essas religiões vão se elevando, né? E aí nós temos, como no nosso caso, religião sem ser melhor que nenhuma outra, mas apenas para um nível de entendimento, nós lidamos com mestres ascensionados. Quer dizer o quê? Que já estão no padrão vibracional de tal ordem que essas entidades, esses espíritos não incorporam mais, a gente se interliga a ele. Tanto que aqui na ordem não tem a prática da incorporação.
mas a gente se interliga para trazer conhecimentos universais, né? Então é isso que a gente tem que entender. Agora, nós temos que respeitar a todos. Nós não temos que achar porque a pessoa tem essa ou aquela crença, ainda que seja um dogma, que nós aqui procuramos a fé consciente. Quer dizer, o que chamo de fé consciente? A fé que acredita no sentido do que é Deus. É a totalidade cósmica. E como todos nós fazemos parte do todo, todos nós somos uma parte de Deus. É a centelha divina, é aquela energia dessa força maior. Então é como se nós tivéssemos a força de Deus. Por isso que eu digo, quem tem essa consciência cósmica nunca vai ter uma autoestima baixa, por exemplo. Porque ele vai ter consciência de que ele é Deus, ele é parte da totalidade, ele é importante, como qualquer outra pessoa, né? Nós aqui temos uma influência muito grande dos essênios, que foi o povo que se rebelou contra os judeus, né? Porque não praticavam a religião com sentido religioso, e aí se isolaram numa irmandade, né? Que é a Irmandade dos Essênios. Aliás, a palavra irmão vem dos essênios, né? E essa visão essênia que nós temos, ela é exatamente isso, que a pessoa deve se ligar a Deus sem maiores interesses, né? Interesses econômicos, por exemplo, né? E aí formamos uma fraternidade, uma irmandade, em que as pessoas buscam ajudar as outras. Tanto que a máxima do nosso mestre, que é o mestre Shidirá, ele diz: servir sempre mais e cada vez melhor. Mas também nos dá a entender a outra máxima: aquele que mais serve é o que melhor será servido. Ou seja, é a ótica do amor. A sua felicidade vem do amor que você dedica ao próximo, né? Então é a luz, essa luz é a nossa centelha divina, e a gente ilumina o próximo com essa luz. Então é isso que nós entendemos. Agora, se isso vamos dizer, comparando, se nós aqui somos um pós-doutorado, pode ser que seja, pode ser que não, nós não podemos ser arrogantes e achar que somos melhores que outras religiões que falam coisas mais simples, mais dogmáticas, por exemplo, né? Agora, uma coisa que realmente nós fazemos diferença: se cobra, se sai atrás de dinheiro, se busca o dinheiro como seu objetivo, isso aí não é religião, isso é negócio. E é um negócio escuso, porque você está abusando da fé do próximo, né? Você cria nele uma fé, cria um fanatismo para arrancar dinheiro das pessoas. Isso é muito, muito feio, muito sério. Isso já é caso de polícia, não é problema de religião. A religião, para mim, é aquela que é feita com fé e amor no coração. Eu acredito no meu Deus da forma como eu acredito, mas eu, evidentemente, vou respeitar o outro que também acredita. Mas se eu faço disso um negócio, então não tem mais fé nenhuma, é negócio para ganhar dinheiro, e o dinheiro é da materialidade, não tem nada a ver com Deus, certo? Embora o dinheiro seja uma coisa importante, que todos nós precisamos dele para a nossa vida, né? Mas não quer dizer que temos que cobrar o serviço espiritual. E aqui na ordem nós temos um outro entendimento, né, na ordem da coroa, que é a pessoa que se cura. Nós não temos essa visão, nós vamos curar as pessoas. Não, nós oferecemos um caminho que aprendemos com os nossos mestres, mas as pessoas é que querem se curar e se curam, não nós que vamos curar. Tanto que a gente diz sempre, não aceitamos agradecimento. Quando a pessoa se cura, curar é no sentido amplo, física, mental, espiritual, material, de qualquer jeito. A pessoa chega aqui desempregado, desentendendo, com uma porção de problemas, né, com as pessoas e tal, mas ela vai e se recupera, aí depois agradece. Eu digo não, aqui só agradecemos a Deus, nós não aceitamos agradecimento, porque quem mais serve é que melhor será servido. É quando a gente vê o outro, é que a gente vê a nossa felicidade e é que a gente cresce. Então, se alguém tem que agradecer a alguém, nós temos que agradecer àqueles que nos procuram buscando a cura. Então, pela oportunidade de servir. Isso aqui é o bacana da história, né?
E aí nós vamos falar agora a questão do ateu. O ateu também, da mesma forma que Deus, é uma palavra mal utilizada. O ateu, o que é ateu? É o que não acredita, né? E a gente fala ateu ligado diretamente à religião. Mas o ateu, para mim, eu não acredito. Pode ser ateu numa outra matéria, não acredita naquilo. Ele não tem fé naquilo. Mas olha, vamos entender o ateu. Você tem uma pessoa que se diz ateu, tudo bem, não aceita esse Deus que é o velhinho, que vem com uma túnica, um cajado, uma barba. Tem até um site aí que é muito engraçado, embora eu acho que às vezes exagero, porque a gente tem que ter um certo respeito com as coisas religiosas. Eu não concordo muito com aquelas piadas, né? Mas algumas são até engraçadas pelo jeito que eles botam. Eu sei que eles não estão mal intencionados, mas eu acho que a gente deve respeitar as religiões, as crenças e tal, e não ridicularizar essas coisas, embora na crença deles isso seja ridículo. Mas nós temos que respeitar o próximo, né? E não agir como se a nossa crença ou descrença é mais importante que a crença do outro. Mas ele fala algumas coisas engraçadas, realmente, né? Sem a gente ser aqui piegas, não pode falar, isso é feio, vai pecado, nada disso. São os rapazes que são realmente engraçados, tem muita coisa boa que eles fazem, mas quando ele representa um Deus, como é que ele representa? Exatamente com essa imagem geral. Um velhinho de cabelo branco, barba branca, uma túnica, um cajado, e aí chamam ele de Deus, né? Então, ateu é que não acredita. Mas olha, vamos pensar direitinho. Você pega uma pessoa, como eu tenho encontrado muitas, são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que ajudam naturalmente o próximo, que não conseguem ver um próximo, uma pessoa passar necessidade sem ir lá ajudar. Uma pessoa que está doente, ele vai lá auxiliar o doente, mas ele diz que não acredita em nada. É uma pessoa que do seu dinheiro ele constrói obras maravilhosas, né? Mas diz que é ateu. Ele é uma pessoa que respeita o que é mais pobre, ele é às vezes de um nível muito superior, mas em qualquer organização ele cumprimenta todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele mostra essa beleza interior de coração para o próximo, mas ele não vai a religião nenhuma. Aí você vai dizer o seguinte: ele é ateu? Qual o problema? Sabe por que ele é ateu? Porque com muita razão ele não acredita nesse Deus que querem vender para ele, que é o Deus que vai fazer isso, que é esse Deus que vai trazer para você, que é esse Deus que é isso, que é aquilo, e ele não acredita nisso, porque não faz sentido realmente. Um Deus que é um ser que está lá e você está aqui. Você está em dificuldades, ele vem de lá para segurar você no colo. E assim ele faz com todo mundo. Não dá para entender você colocar Deus como um ser diferente de você. Aí eu vou dizer com toda franqueza, até eu sou ateu, porque eu também não acredito nesse Deus. Então, eu olho um ateu como esse, como, olha, eu vou dizer mais, esse ateu tem um valor muito maior que qualquer um de nós que ficamos frequentando todas essas entidades espiritualistas, né? E que pregam muita coisa boa, muito ensinamento, mas esse aí já vem com a espiritualidade dentro dele, já faz parte do pacote, ele já nasceu espiritualista. Ele não precisa dizer que acredita em nada, porque ele já cumpre a natureza divina, como as plantas, os animais. Vocês repararam que os animais fazem tudo como tem que ser feito? Nenhum animal mata para estocar, nenhum animal briga para ter mais que o outro, né? Eles vivem a natureza. Você tem a natureza dos animais, você tem os predadores das espécies que formam o ecossistema. Mas quem é que estraga tudo? O ser humano, que quebra os sistemas, né? Com a sua ganância, né? A gente vê muita gente acabando com floresta para fazer produção de larga escala, para ganhar dinheiro. Ele não quer saber de natureza. Então, uma pessoa que não tem consciência de natureza,
Ela não pode dizer que... Eu vejo muita gente que agiota, que cobra, que bota a pessoa na pior e vai para a igreja no domingo rezar. Isso é uma incoerência, uma hipocrisia de um tamanho de um bonde. Eu vejo pessoas que só pensam em dinheiro e na igreja rezar vai fazer lá o quê? Hipócrita. Eu não acredito, não aceito isso. Você ou acredita ou não acredita, mas não vai lá fingir que é bonzinho e continuar explorando o próximo, explorando o empregado, tendo trabalho. Eu conheço um que está aí agora na mídia, que aliás a loja dele está sendo até boicotada por causa de trabalho escravo, de outras coisas mais, que ele vai à missa todo domingo. Não é culpa do padre, não. O padre está lá passando coisas boas, mas esse hipócrita está lá com a sua hipocrisia para parecer para os outros que ele é bonzinho. E a sua prática é contra Deus, contra o que a igreja prega. Né? Porque prega o amor, prega a caridade, prega a solidariedade, prega a irmandade. Né? As religiões, que geralmente as monoteístas, né? Elas pregam o amor, todas elas. E a gente vê preconceitos com determinadas religiões que são usadas politicamente para intervenções, para essas coisas todas, dos grandes grupos econômicos que estão todos lá na religião, indo à missa domingo, muito bonitinho. Hipocrisia. Então isso a gente tem que ficar observando. A espiritualidade não é patrimônio, não é propriedade de nenhuma religião. A espiritualidade está dentro de cada um. O meu templo é o meu corpo, onde eu estiver, que é o meu lugar. Eu não preciso de um templo para dizer que eu sou religioso. Eu não preciso de me ajoelhar e rezar para dizer que eu sou religioso. Porque, aliás, Deus não quer isso. Deus, que é a grande natureza cósmica, que é a totalidade, Ele quer que nós nos integremos à natureza. E o amor faz parte da natureza. Então, veja bem, se você é uma pessoa que ajuda, que olha o próximo, que trata com respeito aquele que é inferior a você socialmente, mas que você não sente que você é superior a ele espiritualmente, e você trata esse ser com toda a dignidade que a natureza humana exige, então você é um espiritualista muito maior que os grandes nomes de cada religião que tem por aí. Então, eu aqui falo sempre isso na Ordem da Coroa. Devemos ter a fé consciente, a consciência de que Deus é essa totalidade e que não precisamos vir à Ordem da Coroa para ficar rezando, para ficar fazendo trabalho e lá fora, né, você tendo práticas que não tem nada a ver. Eu até falo sobre os chelas da Ordem, que eu acho engraçado esse negócio, a questão do metrô, né? Quando a gente vai aqui em Botafogo, que é a estação que vai para Pavuna, as pessoas ficam ali esperando, quando abre as portas parece uma manada perdida que entra para dentro do trem, ninguém quer saber quem é que precisa sentar, quem é que não precisa, né? E começa aquela disputa de para mim é o melhor. Se eu encontrar um chela da Ordem da Coroa nessa atitude, eu vou chamar a atenção dele. Se eu encontrar a segunda, eu excluo ele da Ordem da Coroa. Porque eu não quero que alguém veja isso e diga, essa Ordem da Coroa é uma cascata aí danada. A pessoa não tem a menor noção de espiritualidade, é um egoísta, é um hipócrita. Ele vem para a Ordem para quê? Né? Então, a Ordem da Coroa é religiosa, é uma casa religiosa, mas que visa exatamente aquele que mais serve ao que melhor será servido, e a gente deve servir sempre mais e cada vez melhor. Esse é o nosso lema, porque é o lema espiritualista. E aí, voltando a falar do ateu, o ateu não precisa vir à ordem, se ele já é espiritualista por natureza. Agora, se ele é ateu e é egoísta, aí a coisa fica brava, porque ele é um ser que será caído na perdição. Ele vai chegar num ponto da vida, vai ter muito dinheiro, vai ter muita coisa, mas vai ficar na solidão, porque as pessoas que os cercam, com certeza, estarão mais interessadas no dinheiro dele do que propriamente nele. Então ele será um ser inicialmente solitário, e daí para frente, né?
Então essa é a questão que a gente tem que colocar. A religião é um sentimento da existência dessa força maior. Então você quer se religar, você quer ligar, você quer conectar com essa força, mas você se conecta com a bondade do seu coração. Então quando você só tem práticas do bem ao próximo, não quer dizer que você seja perfeito, que não tenha falhas, não tenha os seus pecadilhos. Que isso também é outra coisa, outra hipocrisia. Nós somos seres humanos, somos falíveis e somos passíveis de erros, somos passíveis de, às vezes, magoar alguém, somos passíveis de, às vezes, cometer uma falta qualquer, uma preguiça, né? Aquela coisa toda. Mas a busca pela perfeição é que deve ser a nossa caminhada. E é o caminhar que faz o caminho. Nós provavelmente levaremos muito tempo para sermos perfeitos, para nos igualarmos a essa natureza cósmica, né? A Deus. Mas, se estamos caminhando nessa direção, então é esse o caminho que se espera de uma pessoa espiritualista religiosa. Que ele caminhe na direção, que ele busque sempre a autocrítica para ver o que ele pode melhorar. Que há sempre uma condição de melhora. Nunca podemos dizer que somos perfeitos, que já estamos acabados, que somos donos do saber. E eu já falei isso várias vezes, vocês já me ouviram. O saber sem sabedoria faz você cair nas armadilhas do ego. E nada menos religioso que o ego. Porque o ego, ele é destacado da religiosidade. O ego pensa nele, pensa nas suas coisas, pensa na sua beleza, pensa em se projetar. O ego está sempre trabalhando para ser ele melhor que os outros, maior que os outros, na frente dos outros. O ego está sempre querendo que você alcance o primeiro lugar, mas é físico, porque o primeiro lugar mesmo é daquele que tem um coração puro. Então é isso que a gente busca, a purificação dos nossos sentimentos. E isso é que as religiões fazem. Agora, tem o hipócrita que se aproveita, vai lá e daqui a pouco está traindo. Dentro das casas religiosas tem traição adoidado. Não se preocupe que em toda casa religiosa tem os traíras, os traidores, tem aqueles que se aproveitam de uma situação e por ego querem disputar. Nas casas religiosas tem muita disputa de poder, é o ego que quer, a pessoa quer ali aparecer, quer isso aqui. E no entanto, o que a gente deve desenvolver cada vez mais é o sentimento de humildade. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos servidores, né? Servidores de Deus, servidores da natureza. Então temos que respeitar a natureza. Então nós não podemos dizer que uma pessoa religiosa seja uma pessoa predadora da natureza. Ela não está compatível com Deus, porque Deus é a própria natureza. Então, essa é a questão. Nós, antes de tudo, seja essa ou aquela religião, nós não podemos ter hipocrisia, nós temos que ter coerência com a unidade com Deus. Essa é a coerência. É ser bom para o próximo. A felicidade para nós espiritualistas estará sempre no outro. A felicidade é a luz que temos dentro de nós e que nós ficamos felizes quando conseguimos iluminar o outro. Então, isso é que é a religiosidade. Quando você sente que quando você faz qualquer coisinha pelo outro, por menor que seja o seu gesto, você se enche de felicidade. É o que eu falo aqui muitas vezes. Você dá a vez para alguém no supermercado na hora de pagar as compras, é uma satisfação imensa só por aquele gesto que você fez para o outro. E isso é que é o bacana. Não é você chegar primeiro, acabar primeiro, eu vou fazer a coisa para chegar primeiro que o outro, vou ganhar mais que o outro. Isso não é um sentimento religioso, isso é um sentimento egoísta, né? Então, essa é a questão que a gente tem que entender. E olha, conheço muitos ateus que eu fico envergonhado deles mostrarem serem muito melhores do que eu na espiritualidade que eles têm. E eles não são nada em religião nenhuma porque são ateus, mas são verdadeiros espiritualistas,
pessoas já conectadas com Deus, mas eles não sabem, porque eles só estão entendendo Deus, aquele velhinho que vem passar a mão na cabeça, carregar no colo, essas bobagens todas. Isso não existe realmente. O ateu está certo, isso não existe. Isso é uma impropriedade com a própria natureza cósmica da existência, certo? Então, essa é que é a questão principal que nós devemos entender como a natureza humana, a natureza de Deus tem que ser nesse sentido, certo? Então essa é a questão que eu quero deixar aqui para vocês. Não se preocupem em ter uma religião, apenas se ocupem de ser mais religiosos, de ter a espiritualidade no seu coração, de pensar no próximo. Não precisa acreditar em nada, porque se você tiver amor, você já está em Deus. Essa é a questão. Isso é que é o básico. Não adianta dizer que é religioso, que vai à missa todo dia, vai na sua prática lá, no seu culto, vai no seu terreiro, vai em qualquer coisa, se você não tem amor no coração. Então, o amor é o que nos identifica com Deus. Essa é a questão, certo? Então, sejamos todos amorosos e não se preocupe, você estará ligados a Deus. É a sua luz que ilumina as trevas. É por isso que a gente fala luz no singular, trevas no plural, porque a luz é uma só, é Deus. E você pode chamar de outro nome que quiser. Aí é só uma questão de semântica. Mas na prática, você que não diz que não acredita em nada, você é muito mais divino que qualquer um de nós. Se a sua prática é de amor, se a sua prática é para o próximo, se você faz a sua vida pensando nos outros, né? Você não ocupa logo o lugar para ser o primeiro a sentar, você espera para ver se sobra um lugar para você e ficará feliz se todos estiverem sentados. Você pode estar de qualquer jeito. Essa que é a verdadeira religiosidade, é aí que a gente encontra Deus, é dentro de nós, não é num templo. E volto a repetir para encerrar esse vídeo, que já está muito comprido, é o seu templo, o seu corpo. Onde você estiver, que é o seu lugar. Onde que você estiver, é que as suas práticas, seus sentimentos, seus pensamentos estarão com você enquanto você estiver encarnado, né? E é que vai determinar se você é verdadeiramente um espiritualista ou não. Você pode até ser ateu, mas você não sabe, você é um grande espiritualista se a tua prática de vida é baseada no amor. O meu mais profundo namastê, o meu Deus interior, saúde o seu Deus interior. Namastê.